O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu nesta sexta-feira as acusações do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, sobre o seu envolvimento com madeireiros na Amazônia. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Salles classificou como vergonhosa a notícia-crime enviada contra ele ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas. Vamos acompanhar. Essa história precisa ser contada de maneira muito direta, exatamente da forma como eu estou aqui, porque é vergonhosa. Da mesma maneira que ele alude e faz essas insinuações e joga na imprensa, solta a matéria nessa revista para tentar criar fatos que não existem, eu também poderia dizer que ele é muito ligado à ex-ministra Marina Silva e muito mais do que efetivamente um delegado, é um militante, né, político lá dentro daquela operação. Mas eu tenho me mantido bastante contido em relação a esses fatos, porque o que consta naquela notícia-crime é mentira de ponta a ponta. E essa matéria da revista Isto É, né, uma revista que nós sabemos que não tem praticamente nenhuma credibilidade já há muito tempo, é justamente uma estratégia dessa visão de criar fatos que não existem. Nesta semana, a oposição na Câmara dos Deputados apresentou o pedido de abertura da CPI para investigar denúncias de omissões e supostos crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O documento foi assinado por membros de 7 partidos. São eles PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Rede e PV. E também pelos líderes da oposição na Casa e no Congresso Nacional. Um dos pontos que os parlamentares defendem é a investigação sobre uma reunião de Salles em Brasília que teria contado com a presença de garimpeiros ilegais. O ministro do Meio Ambiente, no entanto, negou qualquer irregularidade nesse encontro. Tá aí Amanda Klein, capa da revista Isto É. Como é que você avalia? Achei ótima essa capa, Paulo. Não li a reportagem ainda, mas vou ler. Olha, o ex-superintendente do Amazonas, Alexandre Saraiva, disse em audiência na Câmara nessa semana, na segunda-feira, o seguinte. Ele disse que o ministro Ricardo Salles fez uma inversão, tornou legítima a ação dos criminosos e não dos servidores públicos. Ele também relatou que o ministro esteve na área da apreensão dessa madeira, que, aliás, é uma carga histórica, nunca foi apreendida tanta madeira ilegal, avaliada em mais de 130 milhões de reais. E o ministro teria feito uma pseudoperícia, examinou ali 2 toras de madeira, disse que a documentação estava ok e ficou por isso mesmo. E aí, quando o delegado, e disse que ia enviar a documentação correta para o delegado, e quando o delegado recebeu toda a documentação, viu que se tratava de uma imensa fraude, e aí encaminhou a notícia-crime para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. O delegado relatou que que havia grilagem de terras em larga escala e também fraude de documentação. Bom, o Alexandre Saraiva é alguém que trabalha nessa região amazônica há mais de 10 anos, conhece profundamente o lugar. A PF está acostumada a fazer esse tipo de apuração, de investigação e sabe muito bem como são os bandidos que atuam na região. No dia seguinte a essa participação do Saraiva na comissão na Câmara, nessa audiência pública na Câmara, a ministra Carmen Lúcia enviou um pedido para a Procuradoria-Geral da República para que ela se manifeste acerca da notícia-crime. E a ministra escreveu, ela ressaltou que o caso é grave e foi descrito com minúcia e objetividade pelo superintendente Saraiva. E ela disse o seguinte: se não é admissível abuso persecutório, por igual não é aceitável omissão persecutória. Aqui a pergunta que fica é a seguinte: a quem interessa não investigar esses madeireiros? Qual o interesse da Polícia Federal em supostamente perseguir esses madeireiros? A Polícia Federal, que é tão elogiada e louvada Brasil afora por várias operações no combate à corrupção, então quer dizer que no combate à grilagem de terras, que é ocupação de terras públicas da União, então ela estaria cometendo um erro crasso? Será mesmo? Porque os números mostram outra coisa. Desmonte de órgãos ambientais, queda de multas, queda de fiscalização, aumento de desmatamento, aumento das queimadas, e o Brasil tornando-se, como ressalta a capa da revista Isto É, um pária mundial quando o assunto é meio ambiente. Quem será que tem razão? Qual o interesse da Polícia Federal em perseguir madeireiros? Será que a culpa disso tudo é da PF? Será mesmo? E aí, Constantino, será? Não, pelo visto é do delegado em particular que está querendo realmente alguns holofotes. Dá para ver para onde ele leva as matérias, né? Veja, a Isto Foi, ou Isto É, né? Qualquer um que tem olhos para enxergar sabe que não é uma revista séria faz muito tempo. Eu, inclusive, tenho que apagar do meu currículo,
porque eu fui colunista daquele lixo, né? E basta ver as últimas capas e o nível de artigos, de colunas, a crise financeira ali é grave, todo mundo sabe disso, né? Então, é uma vergonha, né? É uma vergonha essa revista. Aí a gente vai ver os partidos que estão indo para querendo fazer uma CPI do meio ambiente e tudo mais, né? Esses 7 partidos, PT, Rede, PV, PCdoB, o comunista, né? O PSOL, o PSB e o PDT. Tudo do Foro de São Paulo, tudo esquerda radical. E alguns embalados a clorofila, mas petista na alma, na essência. Né? Então, tudo esquerda radical, extrema esquerda, que persegue o governo Bolsonaro desde o primeiro dia, que não aceita a derrota nas urnas e que não suporta ver a gestão do meio ambiente sem uma Marina Silva da vida fazendo discursos ambientalistas para ecochatos, ecoterroristas lá na ONU, essas palhaçadas todas que não resolvem nada, enquanto que o atual governo está preocupado em lixão urbano, em adote um parque, em programas mais sérios para trazer desenvolvimento também para aquela região que sempre foi tratada como uma coisa abandonada para servir só de mascote e para muita, muita grana, né, que é outro fator e o principal para eu fechar, né? O ministro fechou torneiras de ONGs que ignoram a letra N da sigla, que são organizações governamentais que vivem de verbas públicas, de repasses de entidades internacionais, mas que transitam pelo governo, né, para não ter um problema de accountability. Então o governo fica repassando e esse atual governo não está fazendo mais isso. Está falando que se quer dar dinheiro para essas ONGs, dá diretamente a elas, e aí complica o jogo. Então, tem muitos outros motivos menos nobres por trás desse tipo de ataque constante e dessa perseguição que o ministro Ricardo Salles vem sofrendo, né? Então, cá entre nós, o que vem da Isto É, o que vem desses 7 partidos, tudo, ninguém sério pode levar a sério. O Serrão, é perseguição ao ministro ou não? Ah, tá na cara. A fadinha do unicórnio cor-de-rosa pediu para acionar o VAR, que ela identificou um negócio esquisito no meio desse ataque ao ministro Ricardo Salles. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, acionou a Procuradoria-Geral da República para perguntar como andava aquele processo, aquela notícia-crime. Ou seja, é mais uma judicialização da política. O Supremo, que seria o órgão julgador, está dando de órgão inquisidor, perguntando se o ministro agiu mal ou não a Procuradoria para acionar. Esse não é bem o caminho institucional. Quem vai julgar não tem que ser o acionador. Então fica muito estranho a gente ter todo esse comportamento contra o ministro do Meio Ambiente. Mas isso é normal. Tem toda uma campanha para tornar o Brasil o vilão do ambientalismo mundial. E até o próprio Supremo Tribunal Federal não tem muita moral para falar disso, né? Vocês se lembram? Só o flamenguista Marco Aurélio de Mello, lá atrás, muito lá atrás, foi o voto contrário à aprovação daquele absurdo que foi a criação da reserva Raposa do Sol, que dizimou com a economia de Roraima. Então, esse caso tem que entrar para a história. Isso tem que ser lembrado por cada brasileiro. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que atentou diretamente contra a soberania brasileira em benefício dos esquemas e do discurso e narrativa ambientalista. Então a gente tem que tocar muito esse ponto. O ataque não é ao ministro Salles, que parece até ser uma pessoa competente do ponto de vista de gestão, foi um advogado de um escritório importantíssimo de advocacia aqui de São Paulo, não trabalha otário naquele escritório, trabalha gente de alta competência, então esse ministro é tratado como um idiota pela mídia. Isso não está muito certo. Agora, o ataque não é a ele, o ataque é a qualquer um brasileiro que sentar naquele Ministério do Meio Ambiente, porque o interesse global é detonar e desmoralizar o Brasil, que também, como eu disse anteriormente, não garante, não luta por sua soberania. E por isso nós é que pagamos a conta.